Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Para quem já me conhece, sejam bem-vindos novamente. Para quem não me conhece, mais uma vez me apresentando, aqui é o professor Lucas. Pessoal, como vocês sabem, aqui o canal, ou para quem está chegando agora no canal, não custa apenas explicar que o canal é destinado para os estudantes de graduação em Direito e também para os estudantes que estão se preparando para a OAB em primeira e segunda fase em Direito Tributário, tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, eu queria conversar com vocês de maneira muito informal. Geralmente, quando eu passo algum conteúdo aqui no canal, é um conteúdo mais focado em informação, focado em didática, focado em conteúdo, né, do direito tributário que cai em primeira e segunda fase da OAB. Mas o objetivo aqui, pessoal, é falar com vocês, em especial com os candidatos do 39º Exame de Ordem Unificado, tudo bem? Pessoal, eu quero conversar com vocês o seguinte, passar um pouco da minha experiência na aprovação da OAB, como é que vocês podem adquirir algumas técnicas de aprovação da OAB. O exame já está chegando, se não me engano, o 39º vai ser no próximo domingo, sem ser esse agora, o próximo, né? Vai ser dia 19 agora de novembro. Se não me engano, a primeira fase vai ser dia 19 de novembro, né? O domingo. Então, pessoal, é o seguinte, eu gostaria de passar algumas dicas para vocês. Eu também já passei por essa fase, por isso que eu montei esse canal para ajudar vocês que estão passando por essa fase, que é uma fase que no início ela é bem desafiadora, mas vai passar, vai dar tudo certo. Na época da minha graduação, me formei em 2017, até fazendo uma breve apresentação da minha trajetória. Em 2017 eu fiz o meu exame da OAB e também terminei a minha faculdade. Acabei me apaixonando pelo direito tributário, fiz uma especialização em direito tributário, tanto a graduação e a especialização eu fiz no Mackenzie, e eu acabei até fazendo mestrado em processo tributário pela PUC São Paulo. Então eu tenho uma certa trajetória com o direito tributário, graduação, pós e mestrado, e quem sabe no futuro talvez eu pretenda fazer um doutorado também na área de tributário, porque é uma área muito interessante, muito vasta, e mesmo aqui no canal seria impossível falar de todos os temas, porque é uma área sempre cada vez mais abrangente, cada vez mais discutida, argumentada, e agora com a aprovação da reforma tributária, o tema de tributário sempre vem à tona. Pessoal, eu gostaria de falar algumas coisas, até antes que eu me esqueça, eu falei de reforma tributária, né? A aprovação da PEC 45. Pessoal, o pessoal que vai prestar agora o exame do 39º Exame de Ordem, tanto em primeira quanto em segunda fase em tributário, fiquem tranquilos. A reforma tributária que recém foi aprovada no Congresso, no Senado, não vai cair nessa prova. Por quê? Porque o edital que foi publicado do exame, do 39º Exame de Ordem, ele foi publicado tendo em consideração a legislação anterior, o texto constitucional anterior. Então tem muita gente que pode perguntar assim, mas você tem aula aqui sobre ICMS, mas a reforma tributária vai tirar o ICMS e o ISS dos estados e transformar em IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e aí vai dar uma confusão, e como é que vai ser? Pessoal, ainda há muita coisa para acontecer lá na frente. O Senado aprovou realmente a PEC 45, mas será feita algumas reformas, ela passou agora para novamente a Câmara dos Deputados para ser recém-votada em alguns aspectos, reformada em algumas questões, mas para o 39º Exame de Ordem, pessoal, tanto em primeira quanto em segunda fase, não vai cair a reforma tributária. Então, o que aguarda vocês nessa prova agora de domingo em primeira fase, e o pessoal que for fazer em janeiro a segunda fase em tributário, não vai questionar o que foi argumentado na PEC 45. As aulas que tem aqui no canal, pessoal, vão ser aplicadas normalmente, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. A reforma tributária não vai cair nesse exame agora do 39º, mais uma vez dizendo, porque o edital foi publicado antes da aprovação. Então, o que vale é o que está no edital. Pessoal, falando em edital da OAB, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso, né? Pessoal, não sei se vocês chegaram a olhar o edital da OAB do 39º. Eu comentei brevemente num vídeo aqui também no canal. Na página 36, se vocês olharem lá
do edital da OAB, lá tem a matéria de direito tributário e processual tributário e o que vai ser questionado. E lá tem vários temas, desde direito constitucional tributário, princípios, competência tributária, capacidade tributária ativa, até chegar nas peças do direito tributário, mandado de segurança, ação anulatória, embargos à execução fiscal, então são vários temas. Mas para a primeira fase, eu chamei a atenção de vocês para alguns temas específicos. O pessoal que já está me acompanhando aqui no canal sabe que eu sempre busco fazer análise não só da parte teórica da matéria, mas também de questões que caem e que caíram nos últimos exames da OAB. Tá? Desde os mais recentes, a exemplo do 38º, que foi do meio desse ano, de 2023, até os exames anteriores. Por exemplo, eu comentei, inclusive, questões do meu exame de ordem, que eu passei em 2017, no 24º exame de ordem, que caiu na primeira fase. Então, pessoal, mas esses exames não são muito antigos. Pessoal, mesmo nos exames mais antigos, para quem tem o costume de resolver questões, porque para passar na primeira fase é isso, resolver alternativas, resolver questões e fazer simulados. Eu sempre falei isso aqui no canal, porque assim vocês vão treinando seu conhecimento não só em tributário, mas nas diversas áreas que caem na primeira fase, penal, administrativo, constitucional. Então, e é sempre bom vocês olharem, fazerem essas provas, as questões que caíram nas provas anteriores, para vocês medirem quanto tempo vocês respondem aquela questão, como que vocês se colocam na primeira fase, respondendo. O que eu fazia, por exemplo, pessoal, eu fazia comigo mesmo simulados pessoais. O que eu fazia? Eu pegava as últimas provas, está lá no site da OAB-FGV, pegava as últimas provas, eu imprimia ela na íntegra, e respondia em casa, e via quanto tempo eu dava para responder toda a prova, 80 questões. E aí eu fazia esse cálculo, e deu certo, passei no 24º assim, fazendo simulados e questões. Pessoal, eu vou sempre bater nessa tecla até vocês entrarem na primeira fase da OAB. Pessoal, resolvam questões. É assim que vocês vão treinar, é assim que vocês vão conhecer o que a banca gosta de perguntar. Quais são os temas prediletos da banca. Porque como eu falei, na lista ali que existe de temas de direito tributário e processo tributário, na página 36 do edital, lá tem vários temas. Mas lá, se você for resolver questões, nos vídeos que a gente comentou aqui, tem várias questões, umas até mais repetidas ou com temas muito próximos. Então existem temas que são favoritos pela banca. Dentre eles, responsabilidade tributária, hipóteses de suspensão tributária, hipóteses de extinção do crédito tributário, lançamento tributário, espécies tributárias, várias questões, hein, pessoal? De IPTU, de TR, de imposto de renda, de ICMS. Pessoal, despenca. Sempre tem uma questão das 5, uma de espécie tributária. Então, pessoal, fiquem atentos. Fiquem muito atentos. Por isso que eu falo, façam questões. E quanto mais questões vocês fizerem, mais preparados vocês vão estar para a primeira fase. Para a segunda fase é uma outra forma de preparação. Estou falando aqui mais focado para a primeira fase. Resolver questões e fazer simulados, tudo bem? E o direito tributário, pessoal, é uma matéria que todo mundo vai ter que encarar. Mas eu escolhi direito penal. Mas eu escolhi direito administrativo para a segunda fase. Eu, por exemplo, fiz até direito constitucional na segunda fase, embora constitucional é muito próximo com o tributário. Mas tem gente que vai fazer empresarial, civil, ótimo, beleza, perfeito. Mas, pessoal, cuidado, cuidado. Estas matérias de segunda fase, vocês vão ter sua preparação com outros professores, aqui o canal é mais para o tributário. Mas o pessoal é o seguinte, o que eu quero dizer, tributário vocês vão ter que encarar na primeira fase. Não tem jeito. Mesmo o pessoal que não gosta de tributário, eu entendo alguns que não gostem, não teve um bom referencial na faculdade. Eu já passei por isso também na graduação em Direito. Às vezes não tem um bom referencial em tributário na faculdade, e aí cria um certo trauma. Embora depois acabei me apaixonando com o tributário conforme o tempo, até por isso que eu fiz especialização e mestrado na área. Mas é normal que a gente tenha um certo trauma, às vezes pegou alguma matéria que você não gostou, alguma coisa que você não conseguiu entender. Mas, pessoal, é uma matéria que vai cair na primeira fase. Então, o canal é para todo mundo da primeira fase. Mesmo que eu tenha escolhido uma outra área para a segunda fase, todo mundo vai ter que encarar o tributário na primeira. Gostando ou não, vai cair 5 questões. E, gente, 5 questões
Parece pouco, mas é muita coisa. Das 80 questões, você tem que acertar no mínimo 40 para passar para a segunda fase. No mínimo 40. E dessas 40 questões, 5 são de tributário. Eu sempre costumo dizer que existem matérias que têm um grande peso. Dentre elas, ética, que vocês sabem que cai muito na OAB, são em torno de 8 a 10 questões, se não me engano, na primeira fase. Cai tributário, 5 questões. Direito do trabalho despenca, 6 de direito processual e 5 de direito material. Direito trabalhista é um peso brutal na OAB. São direito material e processual, já são 11 questões, é muita coisa trabalhista. Constitucional, cai bastante, se não me engano, são 6 questões. Administrativo, que é logo em seguida do direito tributário na prova tipo 1, né? São 6 questões de direito administrativo. Então, são matérias-chave. Agora, se você pega matérias tipo filosofia do direito, só são 2 questões. Claro que é importante estudar para a OAB e fazer simulados e vai ter questões de filosofia. Mas vocês têm que ter estratégia e escolher as matérias que mais têm peso e se concentrar nelas. E, além disso, também existem as matérias que a gente tem uma certa afinidade. Eu, por exemplo, gosto muito das matérias focadas no direito público. Então, uma dica que eu quero passar para vocês desde já, pessoal, quando vocês forem fazer a primeira fase, façam as questões que vocês têm maior afinidade. Eu gosto muito de direito público, constitucional, tributário, administrativo, previdenciário. São matérias que eu tenho grande afinidade. Consumidor, que às vezes cai junto com o direito civil. Processo civil também. Então, tem matérias que eu tenho uma certa afinidade. E por conta disso, eu acabo respondendo mais rápido. Agora, tem matérias que eu tenho mais dificuldade, por exemplo. Se não me engano, de processo penal. Processo penal eu tenho muita dificuldade. Então, não é essas questões que eu vou começar a responder na primeira fase. Então, primeira coisa, quando você faz um simulado, você vai identificar quais são as questões das matérias que eu mais gosto. Administrativo está aqui, tributário está aqui, constitucional está aqui. Você vai começar a responder por elas. Comece a responder aquilo que você tem afinidade, pessoal, porque aí você vai responder mais rápido, vai ter mais ânimo de responder as outras questões, vai ter mais ânimo de fazer outras questões e vai ganhar tempo. Então, você primeiro começa com as mais fáceis ou com aquelas matérias que você tem maior afinidade. Depois, você vai para as matérias que são mais difíceis, que têm uma maior dificuldade. E pode acontecer de uma ou outra questão vocês terem que chutar, mas existem técnicas para você chutar e tem uma certa, vamos dizer assim, um certo macete para poder chutar da maneira mais correta. Mas, dando sempre prioridade, pessoal, a dica é: priorize as matérias que vocês têm maior afinidade, não comece com aquelas que vocês têm maior dificuldade. E a outra dica, estudem as matérias com maior peso na primeira fase da OAB. Como eu falei, constitucional, administrativo, tributário, que estamos aqui no canal, trabalhista, ética, são matérias que têm profundo peso. E aí você vai somando cada uma dessas questões, já dá quase 40 pontos. Você precisa no mínimo 40 para passar para a segunda fase. É claro, a gente estuda, faz o nosso melhor para acertar o máximo possível, mas o mínimo é 40. Então, pessoal, fiquem atentos. Eu vou contar um pouco do meu histórico, como foi. Em 2017, terminei a faculdade, mas enquanto eu estava terminando, no último ano de faculdade, antes de fazer o 24º, eu tinha feito o 23º exame de ordem e eu não passei na primeira fase do 23º. E qual que é a questão que me fez não passar no 23º? Não fiz questões e não fiz simulados. Pessoal, o que não me fez passar mais cedo na OAB e ter que fazer de novo, aí eu fiz o 24º, eu aprendi com o meu erro e aí passei para a primeira fase, depois da segunda em seguida, o que me fez não passar na primeira fase da OAB é não fazer questões. Pessoal, é fundamental, é indispensável, é conditio sine qua non fazer questões. Façam questões. Aqui no canal, eu faço questão, pessoal, de analisar as questões que caíram em cada exame. As 5 questões de tributário. Do 36º, do 37º, do 38º, depois quando lançado do 39º. Sempre eu faço questão de analisar todas as questões que caíram nesse ano, no ano passado, retrasado. Já estou vendo questões de 2017, 2016. Então, pessoal, façam questões. A prova já está aí domingo, mas ainda dá tempo de resolver mais questões, de treinar, de
E se tiverem dúvidas, me perguntem aqui no canal. Vocês sabem que eu tenho um canal, eu tenho esse canal, mas eu tenho um e-mail e também tenho Instagram e o LinkedIn, tá? Destinado a essa parte também de interagir com os alunos, com o pessoal que está aqui no canal, com os inscritos, né? Então, pessoal, não tenham medo de perguntar. Estão com dúvida? Me perguntem. Caso eu não consiga responder pelas plataformas, eu geralmente, o que eu mais uso é a plataforma do YouTube. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu recomendo que passem mais por aqui pelo YouTube. Mas se vocês passarem pelo Instagram, pelos outros meios, também estou à disposição. Mas assim, a plataforma que eu mais uso é aqui no YouTube e aí eu fico à disposição de vocês no que for necessário. Então, pessoal, o que não me fez passar na primeira fase não fiz questões, não fiz simulados, eu só fiquei na parte teórica e lendo a legislação e aí eu errei. Porque não basta apenas conhecer a matéria, pessoal, para a primeira fase. Você tem que saber como a matéria é perguntada, de que jeito é perguntada, quanto tempo você demora para responder cada questão. É técnica também, não é só conhecimento das matérias. É saber quais matérias responder primeiro, em quanto tempo, onde. Ter o tempo de pausa na prova, então você faz 2 horas, as questões que você tem maior afinidade, depois você para, descansa, uns 10 minutos, come alguma coisa, vai ao banheiro na prova, depois volta. Aí depois continua as outras questões, preenche a prova, vai cuidando do tempo. Então, pessoal, por isso que eu sempre vou falar, façam simulados. Eu vou sempre insistir com isso. Para a primeira fase, não tem jeito, é assim mesmo. Na segunda fase, existem algumas variantes, algumas questões diferentes. Mas para a primeira fase é assim, não tem jeito. Fazer questões é fundamental. E não só as questões, mas tem aulas práticas aqui também no canal. Se tiverem dúvidas, me avisem. Eu estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Então a dica é fazer questões, fazer simulados. E também uma outra dica, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês, o que me dificultou no 23º exame, e aí eu tive que fazer de novo, 24º em 2017, o que me dificultou também foi o emocional. Pessoal, aí já não tem nada a ver com matéria, aí já é uma questão pessoal. Cuidem do emocional. Claro, estudem, se dediquem agora, mas na véspera da prova, principalmente do sábado para o domingo, principalmente à noite, não façam mais nada. Descansem, durmam mais cedo, para que vocês acordem num bom horário e possam chegar no horário com antecedência no dia da prova. Então, pessoal, é fundamental que vocês cuidem do lado emocional. Cuidem, descansem, não se estressem, tem que ter um horário de lazer, tem que ter um horário para estar com a família, para ter essa parte mais interativa, né? Mas é importante, claro, se dedicar, estudar, mas tem que ter um equilíbrio aí, tá? Para que vocês cuidem do lado emocional também, que é 50% da prova. Não é só conhecimento, é também o lado emocional também. Isso me ajudou muito quando fiz o 24º. Eu estava bem tranquilo, diferente do 23º, eu estava bem tranquilo quando eu fiz o 24º e passei para a segunda fase. Então é isso, tá? Tranquilidade, vai dar tudo certo, mas também se dediquem e aproveitem esse tempo que ainda vocês têm de uma semana até o 39º exame de ordem, que vai ser agora em novembro, no finalzinho de 2023, tudo bem? Então, pessoal, uma outra dica também que eu passo aqui no canal, geralmente os professores falam sobre isso, mas eu procuro falar aqui também, deem uma olhada no local de prova onde vocês vão prestar a prova da primeira fase, que geralmente é o mesmo também que vocês vão prestar para a segunda fase. Conheçam o local de prova com antecedência, compareçam nesse local, vejam onde é, se preparem para ver se vocês vão no dia com carona ou se alguém vai levar vocês, se vocês vão de táxi, de Uber, enfim. É bom sempre se planejar com antecedência, pessoal. Essa é a dica que eu passo. Vejam o local onde vocês vão prestar a prova e cheguem com antecedência, pelo menos 1 hora de antecedência no local de prova, para que vocês consigam ter tempo de encontrar a sala, para que vocês consigam conversar com o fiscal, deixem suas coisas no lugar, depois vocês vão ao banheiro, lavem o rosto, descansem, não fiquem estudando poucos minutos antes da prova, evitem, não façam nada, porque a hora de estudar é agora, depois na hora da prova não vai adiantar. E lembrando que a primeira fase não pode consulta, diferente da segunda fase, a primeira fase não pode consultar absolutamente nada. Então, para a segunda fase, pessoal, para a primeira fase, é a questão emocional. Não fiquem... Tem muita gente que eu vejo, quando eu fiz a minha prova, eu fiz
no finalzinho de 2017, né? Foi numa universidade em Osasco. Aí eu fui conhecer o local de prova, vi como era, tinha muita gente que estava prestando a prova, e eu via que tinha gente, pessoal, que estava estudando, pegava livro, vários livros ali, lendo, antes de resolver as questões. Gente, não vale a pena ler livro, ver videozinhos, não. Procurem descansar. Do sábado à noite para o domingo, descanso total. Vai ser praticamente um tempo sabático. Vocês vão ter que descansar a parte mental para que vocês estejam com toda a força para aí sim usar essa energia toda aí, esse descanso todo, para que vocês consigam compensar na prova, né? Foi isso que eu fiz e deu certo. Então, o lado emocional, pessoal, é fundamental. Não adianta só estudar. Tem que também cuidar do lado emocional. E pessoal, então, essas são as questões básicas que eu queria falar para vocês. Conhecer o local de prova, deem uma olhadinha no edital, vejam os temas que eles perguntam para a primeira fase e segunda fase da OAB. Lá tem todas as outras instruções de como responder as questões, que cor de caneta levar, geralmente é cor preta, né, que eles pedem, que eles indicam cor preta, porque ela marca muito mais forte ali naquelas bolinhas, né, quando vocês respondem para a primeira fase, né, nas alternativas, no gabarito da prova. Também ali tem as instruções de o que levar, o que não levar, como comida, que tipo de coisa que você pode levar, de comida, de água, alguma coisa do tipo. Lá tem todas as instruções que vocês precisam, pessoal. E se tiverem dúvidas, também estou à disposição para esclarecer essas dúvidas em geral, que geralmente os alunos têm para a primeira fase, e vai dar tudo certo, pessoal. Leiam o edital com tranquilidade, vejam o que o edital geralmente fala a respeito de cada matéria. E para estudar, pessoal, como eu falo, façam questões. E aqui também estou postando vários vídeos pequenos, que eles chamam de short vídeos do YouTube, passando dicas gerais, rápidas, para que vocês refresquem a memória daquilo que a gente já estudou aqui no canal ao longo da nossa maratona aí de estudos para o direito tributário, tudo bem? E pessoal, eu queria também falar uma outra coisa aqui, aproveitando esse momento mais descontraído do canal, desse vídeo aqui, falar que o canal também é para os alunos que vão prestar a segunda fase do exame de ordem para OAB, tá? Aí a segunda fase, vou ter um vídeo específico para falar sobre esse assunto, de como se preparar para a segunda fase, quais são as coisas que vocês vão ter que ter e levar para a segunda fase, como marcar o VADMECUM para a segunda fase. Então tem várias regrinhas aí, pessoal, que a OAB inclusive exige para a segunda fase, mas são fases distintas. Primeira fase é uma preparação totalmente diferente da segunda, tá? Mas quando chegar lá na segunda fase, pessoal, do 39º, que for prestar em direito tributário, e até alguns que vão prestar em direito constitucional, que acaba sendo muito próximo com o tributário em alguns aspectos, então o canal é para que vocês entendam como é que são as peças e as questões discursivas de segunda fase. Existem livros para a segunda fase da OAB, porque para a primeira fase a gente tem a resolução de questões, né? Resolução de alternativas que eu faço aqui no canal. Existem livros para a segunda fase em direito tributário? Existem. Um, por exemplo, que eu acabei comprando já faz um tempo, é esse aqui de prática tributária, tá? Da editora Saraiva Jur. Ele, não sei se vocês conseguem ver aqui, porque a luminosidade não está tão bem, não está muito bem focada, mas aqui, esse é um livro que eu comprei, se não me engano, em 2017, 2018, que ele também não serve não só para a OAB, mas para alguns concursos também. Então, é um livro que foi elaborado na época pelo professor Darlan, o professor Marcos Oliveira e a professora Roberta Boldrin, uma professora que foi da minha época de Direito Tributário, que me acompanhou na primeira fase, uma excelente professora, ela tem um canal aqui também no YouTube, em Direito Tributário, e aqui tem as peças, tem as questões que caíram nos últimos exames, só que esse livro está desatualizado, 2018, né? Então, eu não comprei os livros de 2021, 2022, para ver as questões que caíram nos outros exames. O meu modo, pessoal, que eu vou procurar tratar com vocês aqui no canal para a segunda fase é pegar os gabaritos que foram publicados pela FGV e a gente analisar acima do gabarito e ver o que a FGV respondeu para as questões discursivas, que aí não é alternativa como é para a primeira fase de certo ou errado, mas aí você vai ter que elaborar como fundamentar uma questão, quais artigos citar da Constituição, do CTN, das leis gerais em tributário para cada questão, quais são temas que geralmente eles recorrem, eles geralmente
perguntam para as questões discursivas em primeira fase, quais são as peças que mais caem em segunda fase, mandado de segurança, embargos à execução fiscal, ação anulatória, ação declaratória, existe também a repetição de indébito tributário e assim por diante. Então, existem vários tipos de peças, modelos, e geralmente nesses livros de prática, que tem, como eu falei, esse aqui, da Saraiva e de outros cursos também, eles têm também esses modelos, mas eu vou também trazer aqui no canal como vocês podem colocar a peça, como escrever, né, colocando, no caso, todas as formatações da peça e o que a OAB FGV pergunta e pede para que vocês coloquem na peça, e o que não colocar também, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Só estou avisando aqui o pessoal que for prestar a segunda fase em Direito Tributário e também aqueles que forem prestar Direito Constitucional na segunda fase. É claro, constitucional é bem diferente de tributário, mas as peças são muito parecidas. Por exemplo, eu fiz a minha segunda fase em Direito Constitucional. Eu tinha medo de fazer em tributário e no final eu acabei até me apaixonando pelo tributário depois da faculdade. Mas, no caso, eu fiz em Constitucional, mas é muito próximo. A minha peça, por exemplo, que caiu na segunda fase em Constitucional, foi mandado de segurança, que é uma peça que cai também, despenca em Direito Tributário, o mandado de segurança. E a formatação é a mesma. O CPC, o Código de Processo Civil, a gente acaba usando ele também como forma subsidiária para o processo constitucional e tributário. Então, as formas geralmente das peças são as mesmas. Então, por isso que essa aula também, essas aulas que eu vou passar aqui de segunda fase em Direito Tributário, pode também servir para vocês que não só de tributário, mas de constitucional, até de administrativo, que vão prestar para a segunda fase da OAB. Existem formatos específicos que eu vou passar aqui no canal, tudo bem? Então, pessoal, o objetivo aqui desse vídeo foi algo bem interativo, não é passar conteúdo nenhum, tá? Geralmente eu passo conteúdo aqui no canal e o objetivo do canal realmente é esse, passar conteúdo de direito tributário, mas também eu acho importante, pessoal, passar algumas dicas para a primeira fase e depois eu vou falar com vocês para a segunda fase em direito tributário, como se preparar, como se organizar, são preparações distintas. E o que eu falei, e volto a repetir, pessoal, existe a parte técnica, mas existe também a parte emocional. Cuide do emocional, descansem e estudem sempre constantemente, façam simulados. Como é que eu posso fazer um simulado? Você pega ali pelo site da OAB FGV, como é que eu fazia? Coloca lá no Google, OAB FGV. Lá vocês vão ter as provas, os últimos exames de ordem, 38º, 7º, 36º, 35º, e cada um desses exames tem as provas. Pegue as provas objetivas, eu pego geralmente a prova de tipo 1, a prova branca, né? Tem a prova azul, verde e amarela. Pega uma prova dessas, imprime em casa e tenta resolver essas questões sozinho, as 80 questões, e vê quanto tempo você demora. Você tem 4 horas, se não me engano, para responder essas questões na primeira fase. Então, faz em casa, pega essa prova, responde e procura ver se você tem tempo de responder cada uma delas. E aí, depois que você terminar com esse tempo de 4 horas, você pega o gabarito oficial que tem no site e aí você vai corrigindo. Aí você vê quantas questões eu acertei. Poxa, eu, por exemplo, eu começava a acertar 30 e poucas. Aí foi aumentando. 40, 40 e poucos, 42, 48 e assim por diante. E assim vai crescendo. Quanto mais questões vocês fizerem, mais preparados vocês vão estar. Não só na questão do conteúdo, sabendo que geralmente a banca pergunta, mas sabendo quanto tempo vocês demoram para responder a prova e quais são as partes que vocês têm mais afinidade e quais responder primeiro, segundo ou terceiro. E aí vocês vão marcando e aí vocês vão cuidando do tempo também para se preparar para esta primeira fase da OAB. Tudo bem, pessoal? Vai dar tudo certo, estou aqui à disposição de vocês no que for necessário, vou estar também aí rezando por vocês, vou estar aqui na expectativa por vocês e vai dar tudo certo, comigo também deu certo. É uma questão, pessoal, de treino e emocional. Não passei no 23º, não desanimei, me preparei para o 24º, passei na primeira fase, depois passei para a segunda fase em Constitucional. Eu quero também responder uma outra pergunta que geralmente o pessoal pergunta, né, nesse geral, assim. Professor, se eu passo na primeira fase, passei na primeira fase do 39º, aí eu não consegui passar na segunda fase do 39º. Não estou dizendo que isso vai acontecer, só estou dando um exemplo.
Passei na primeira fase do 39º, mas não passei na segunda fase. Eu posso fazer uma repescagem ou vou ter que fazer tudo de novo? É possível fazer a repescagem, então você não precisa voltar a fazer a primeira fase de novo. Então passou na primeira fase do 39º e não passou na segunda, você faz a repescagem, vai direto para a segunda fase do 40º exame de ordem. Então você aproveita aquilo que você passou no exame anterior, na primeira fase. Então a primeira fase eu costumo dizer que é a mais difícil, é a mais chata, porque a segunda você teria uma segunda chance também. É claro que vocês não vão precisar, vai dar tudo certo. Mas é só avisando que tem uma segunda chance para a segunda fase. Agora, para a primeira, não. Não passou na primeira, tem que fazer o exame de novo, como eu fiz. Não passei na primeira do 23º, tive que passar a primeira fase do 28º para ir para a segunda fase, tá? Mas tem gente que faz a repescagem. Não passa na primeira, mas não passa na segunda, aí tem que fazer de novo, e aí passa. Então vai dar tudo certo, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês. Vão ter várias aulas aqui também para a segunda fase. E havendo dúvidas, passem aqui no canal, passem aqui nos vídeos e estou aqui à disposição para responder vocês no que for necessário, tudo bem? Bons estudos, pessoal, tudo de bom, bom final de semana, descansem e boa prova aí para o 39º exame de ordem aos candidatos, tá bom? Tudo de bom. Tchau, tchau.